discípulo, abre tua Bíblia, Mateus capítulo 6. A gente está falando aí sobre o que é ser discípulo no Sermão do Monte, mais especificamente na pregação, melhor, na oração que Jesus ensina para os seus discípulos sobre o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. A gente já falou sobre isso. Santificado seja o teu nome. Já falamos sobre isso também. Venha o teu reino, lembra? De trazer o reino de Deus aqui para a terra. Estou lá no versículo 10. Versículo 10. Seja feita a tua vontade. Lembra que a gente tem que orar para a vontade de Deus acontecer na nossa vida e não a nossa? Primeiro a gente ora pela vontade de Deus na nossa vida. Assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, foi de semana passada. Assim como perdoamos aos nossos devedores, né, que eu falei que é muito importante perdoar, e o perdão, por isso que a galera decorou o versículo sobre perdão aqui, porque o perdão ele é uma prática do crente, o cristão, o discípulo de Jesus, ele precisa perdoar os colegas, velho. E não é só quando eles vêm pedir perdão, é você perdoar naturalmente. Mesmo que a pessoa tenha te ofendido, não tenha te procurado ainda para pedir perdão, libere o perdão sobre essa pessoa, procure ela, vá lá trocar ideia com ela, se reconcilie com ela. É fundamental que você tenha essa atitude de discípulo, beleza? Assim como o quê? Perdoamos os nossos devedores. Assim como a gente perdoa aquelas pessoas que nos ofendem. O que quer dizer isso? Deus, como o Senhor me perdoou, eu também quero perdoar os outros. Me faz ser um cara que saiba perdoar. Se o perdão de Deus vem na minha vida, e a gente cantou aqui agora, que Jesus morreu na cruz para nos perdoar de todo mal, nos salvar, por que eu então, se fui salvo e sou perdoado por Jesus, não sou capaz de perdoar aquela pessoa que brigou comigo? Galera do Muay Thai lá, o cara te deu um soco mais nervoso, perdoa, perdoa, o que aconteceu, foi do momento, mas tem que perdoar. Se a gente não perdoa, Cristo não está no nosso coração. E hoje, a gente vai para o penúltimo encontro nosso dessa série. Mas calma, a próxima série já está no forno, já descobri qual vai ser, Deus já falou comigo, e vai ser tão boa quanto essa aqui, galera, se prepare, tá? Bora! Alô? Aí, ser discípulo o que é ser discípulo então? Agora é fugir das tentações desse mundo. Presta atenção, manezão, ser discípulo é fugir das tentações do mundo. Olha o versículo 13, diz assim: e não nos deixes, é uma oração, você está falando com Deus, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que um discípulo faz? Qual é a característica do discípulo? O que é ser discípulo? Ser discípulo é pedir para que você fuja das tentações, para que ele te ajude a não cair nas tentações. Não me deixe cair nas tentações. Beleza? E o que isso significa? Primeiro, eu quero deixar bem claro para você, é para cá, né? Eu tenho que ficar apontando para cá. Deixar bem claro para vocês que não, galera, presta atenção comigo, não se luta uma tentação, se desvia, se esquiva. A tentação não é uma batalha, a tentação é uma tentação, e com a tentação a gente não brinca. Com a tentação, o discípulo de Jesus, ele não flerta. E a gente vai falar mais um pouquinho aqui sobre isso, mas o que eu quero dizer com isso? Que não adianta você encarar a tentação como se você fosse resolver o problema, como se você fosse vencer ela, porque você não vai vencer a tentação, porque a tentação não é uma batalha. Tá? Quem entra na tentação já entra derrotado, porque a tentação ela existe para que a gente se esquive dela, para que a gente fuja dela. O que o texto fala? Não me deixes cair em tentação. É como se eu estivesse andando, e se a tentação aparece no meu caminho e eu estou andando, eu vou cair. Agora, Jesus não deixa eu cair. Eu não tenho opção. Se a tentação aparece para mim e não tem Jesus no rolê, eu vou cair. Então, não adianta você achar que você consegue lidar com as tentações, porque você vai cair nesse buraco aí chamado tentação. E aí a gente vai ver algumas coisas importantes que esse discípulo tem que fazer e que ele precisa fazer para resistir ou para sair ou para escapar das tentações. E a primeira coisa para lá é: não procure sarna para se coçar. Já ouviram esse ditado? Não procure sarna. Nunca ouviram esse ditado? Quem nunca ouviu esse ditado aí? Eu tenho que melhorar meus ditados, eu tenho que atualizar. Vocês nunca ouviram não procure sarna para se coçar? Meu Deus do céu. Quem que sabe o que é sarna? Todo mundo sabe o que é sarna?
Tá. Tem alguém que não sabe? Você não, levanta a mão assim no peito assim, ok, eu consigo ver. Tá, beleza. Sarna é uma doença que dá nos animais e eles ficam se coçando o tempo inteiro. Lembrou? Que aí nunca viram cachorro na rua com um monte de remédio roxo jogado nele assim? Aquilo é um remédio para sarna. Tá? E ela pega nos animais. Nos animais pega, mas pega nos humanos que também são animais. Né? E aí acabam se deixando pegar pela doença. Aí o cara começa a se coçar o tempo inteiro. E aí existe um ditado, que você está vendo a sarna, e aí você vai fazer o quê? Se esquivar dela. Você não vai procurar a sarna para começar a se coçar. Entendeu agora? Teria um ditado mais... Eu preciso me atualizar, mas enfim. É isso. O que significa isso? Olha o versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. É o versículo que está ali na tela. Ele fala assim, ó, afastem-se de toda forma do mal. Afastem-se de toda forma do mal. Pastor, o que significa esse negócio de não procurar sarna para me coçar? O discípulo de Jesus, ele não fica andando na beira do caminho, velho, em cima do muro das tentações, do pecado, das coisas que Deus não ensina. E a gente já ouviu e já viu aqui, a gente já falou sobre santidade, a gente já falou sobre o reino, a gente já falou sobre princípios. Agora, o que acontece? Tem gente que ainda gosta de ficar beirando esses lugares aí, cara. E o cristão, o adolescente crente que serve a Jesus, que é discípulo de Jesus, ele não procura sarna para se coçar. Os pecadores procuram a tentação. Os pecadores procuram a tentação. Quem são os pecadores, Taveira? Eu não sou pecador, você também é um pecador. Mas você é um pecador que foi transformado por Jesus e hoje você é chamado de discípulo. Amém? Amém. Agora, tem os pecadores que são aqueles que ainda não foram transformados por Jesus. Aqueles que não amam Jesus. A amiga daquela pessoa que estava aqui, que falou, olha, eu não quero saber de Deus, eu fico só falando das coisas do diabo e não estou nem aí para Deus. Esse tipo de pessoa, a gente considera eles como pecadores. E não como inimigos, tá bom, galera? Eu não estou falando que eles são inimigos nossos, de forma nenhuma. Eles são pecadores, pessoas que os olhos não foram abertos para Jesus. E o problema é que os pecadores, aqueles que gostam de pecar, eles procuram a tentação, porque na tentação eles vão encontrar o pecado. Posso dar um exemplo bem claro? Pornografia. O cara que gosta de pornografia, ele vai acessar o sitezinho lá. Ou seja, dificilmente a parada vai aparecer para ele do nada. Dificilmente. Agora, se ele procura, ele vai achar. Jesus fala, né? Procura e vocês acharão. Batam e receberão. Busquem e encontrarão. O que Jesus está falando isso é para que você procure coisas do céu, coisas do alto. Agora, se você procurar briga, você vai encontrar. Se você procurar rolo, você vai encontrar. Se você procurar mentira, você vai encontrar. A Bíblia fala também que tudo aquilo que você semeia, você colhe. Não dá para você plantar laranja e colher maçã. Não rola isso. Então, se você planta lá o sitezinho, você vai colher o pecado. Ficou claro agora? Beleza? Isso para o menino, para a menina, em geral. Ou seja, o discípulo, ele não procura sarna para se coçar. Os pecadores procuram. Jesus, ele teve um momento de discussão com o diabo, e olha só como é que o Jesus responde ao momento da tentação. É diferente. Jesus, quando foi tentado, ele fala para Satanás assim, retire-se. O discípulo, ele olha para a tentação e fala, sai daqui, Satanás. Sai daqui, miséria. Vai para lá. Eu não quero você. Eu não quero que você me enche o saco. Eu não quero que você me atrapalhe. E depois, como que ele se firma nessa certeza para que ele não caia na tentação? Jesus responde o quê? Pois está escrito. Está escrito aonde? Cara, está escrito na Bíblia, velho. Na Bíblia está escrito tudo o que você precisa para enfrentar as suas tentações. Não importa quais sejam, na Bíblia está escrito tudo o que você precisa. Então, o que o discípulo faz? O que o pecador faz? Ele procura a tentação. E o discípulo? O discípulo, ele se aproxima do mestre para encontrar ou para escaparem da tentação. Os discípulos, eles se aproximam de Jesus. Pô, Taveira, mas eu não estou vendo Jesus. Verdade, você não está vendo Jesus. Mas está vendo isso aqui? É a Bíblia, velho. Jesus se revelou através disso aqui. Jesus contou tudo que a gente precisa saber aqui. E se você não tem essa de papel, você pode baixar aí no seu celular, que é gratuito. Beleza? Aí você vai ter a Bíblia no seu celular, você pode ler lá. E aí é mais uma coisa no seu celular que vai edificar a sua vida e talvez ajudar você a se livrar de algumas tentações. Porque não tem como você
resistir à tentação sozinho. Não tem, a gente vai ver isso, não tem como você resistir à tentação sozinho, porque a tentação ela foi feita para te derrubar. O diabo ele usa a tentação para nos derrubar. Tá vendo quem é o diabo? O diabo é nosso adversário. O diabo é o cara que não quer que a gente vá viver uma vida legal com Deus. O diabo é o cara que quer nos destruir e nos levar escravos para a prisão dele. Esse é o diabo. E o papel dele é roubar, matar e destruir as nossas vidas e nos afastar da presença de Deus através das tentações, porque ele sabe aonde o seu calo aperta. E eu espero que você entenda esse ditado. Todo mundo sabe o que significa onde o seu calo aperta. Você sabe qual roupa que fica apertada em você, qual calçado que você coloca que machuca o seu pezinho. Você sabe onde o seu calo aperta. Né? E o diabo também sabe, porque ele está te observando, ó, uma cota já. Beleza? Depois, 2. O que o discípulo faz? Ele não se envolve com o mundo. A gente já falou sobre isso também. Qual é a característica do discípulo? Não se envolver com o mundo. Assim, ele vai resistir melhor às tentações, ele vai escapar melhor das tentações. Olha o que aquele texto fala em Salmo capítulo 1, versículo 1. Diz assim: como é feliz, bem-aventurado o adolescente que não segue o conselho dos ímpios. Presta atenção aí. Não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. O que significa isso? Feliz o adolescente que não se mistura com o mundo. Feliz o adolescente que não assume ou vive as práticas do mundo. E a gente vai prestar atenção em cada um dos recortezinhos que eu fiz do versículo. Primeiro, o que seria não seguir o conselho dos ímpios? Lembre-se do reino. Lembra do reino, da pregação do reino? Que eu falei, olha, o nosso reino não é desse mundo. O nosso reino é o reino dos céus. E o reino dos céus tem conselhos diferentes, tem práticas diferentes, tem leis diferentes, tem dicas diferentes desse mundo. Quando a gente vai procurar conselho, para onde a gente vai? Quando você está com dúvida, quem você procura? Você procura o seu pastor, você procura alguém da igreja, alguém que vai te falar sobre coisas da Bíblia, alguém que é cidadão do mesmo reino que é o seu, que é o reino dos céus, ou alguém desse mundo que vai te dar um conselho errado, que vai te dar um conselho ruim? E vocês são inteligentes, cara, vocês sabem o que eu estou falando. Existem pessoas que se parecem boas, mas só nos dão conselhos ruins. Agora, nosso reino, existem pessoas no nosso reino que dão conselhos da palavra. E é essas pessoas que a gente tem que buscar. Então, um adolescente que não se envolve com esse mundo, o discípulo que não se envolve com esse mundo, é um discípulo que não segue o conselho dos ímpios. Ímpio é quem não é do nosso reino. Nosso por quê? Eu já me considero um discípulo de Jesus, alguém que segue a Jesus. Ainda com as minhas dificuldades, com as minhas falhas, mas eu estou seguindo a Jesus. E eu falo nosso porque eu creio que muitos de vocês também já o seguem como discípulos. Então, cada vez mais buscando caminhar, se entrosar, crescer com ele e melhorar na caminhada. E o ímpio, ele é igual ao pecador, ele não quer saber disso. Outro recorte do versículo. Não imita a conduta dos pecadores. Não é não se relacionar com as pessoas, com os pecadores, mas é não se aliciar. Aliciar é se pactuar. O que eu estou querendo dizer? Tá vendo, eu estava querendo dizer então que eu não posso mais andar com as pessoas desse mundo? Não, não é isso. A questão é que você não pode mais se deixar influenciar por essas pessoas desse mundo. Você não pode mais deixar que os pecadores, os hábitos dos pecadores sejam os mesmos hábitos que os seus. Ou pior, ao contrário, você não pode fazer com que os hábitos dos pecadores te arrastem para fazer as mesmas coisas que eles. Como assim, Taveira? Me dá um exemplo. Posso te dar um exemplo? Sexualidade. Vocês são novos ainda, 12, 13, 14, 15 anos, 16 anos, 17 anos. Mas a Bíblia, o nosso reino, fala que a sexualidade ela é reservada para o nosso casamento, para o homem e para a mulher viverem e experimentarem isso juntos e se pegar lá na casa deles da melhor maneira possível, louvando a Deus. Agora, o que esse mundo fala? O que os pecadores falam? Mano, pode dar-lhe do jeito que tu quiser, como tu quiser, onde tu quiser, sem ninguém saber mesmo. Esse é o conselho dos ímpios. E isso é a prática dos pecadores. Agora, o discípulo, ele não segue as práticas dos pecadores. Quer dizer, então, que eu não posso me relacionar, não posso ter um amigo ou um conhecido meu que tem essas práticas? Cara, você pode ter. Só que você não pode deixar ele te dar esses conselhos e fazer você fazer as mesmas coisas que ele, cara. Se você é boca aberta, cabeça fraca, mente vazia, foge desse maluco, porque ele vai acabar te arrastando para o caminho errado. Escolha suas amizades de acordo com o reino.
e não de acordo com os seus desejos, porque senão você vai acabar caminhando para um lugar muito distante do lugar que Deus quer para a tua vida. Depois, terceira parte do versículo, nem se assenta na roda dos escarnecedores ou dos zombadores, aqueles que ficam zombando, debochando, já devem ter experimentado e vivido isso no colégio. Passa o crente, todo mundo fala, o crente, olha lá, a menina de saia, ela não corta o cabelo, vai, crentona, tem pelo no sovaco, não sei o quê, todo mundo começa a zoar, e o que tu faz? Começa a zoar também. Parabéns, você acabou de se sentar na roda dos escarnecedores. Cara, isso é errado, velho. Olha só o que a gente precisa entender, que discípulos, eles não se expõem à possibilidade de errar, eles fogem antes. O discípulo, porque o que significa não se assentar? Se assentar é assim, ó, tá todo mundo, tá a rodinha lá da galera sentada, os bagunceiros, os mau elementos, estão lá sentados. E aí, tu passa ali perto. Aí a galera, e aí fulano, beleza? E aí tu, e aí, beleza? Ele, senta aí tu fala o quê? Não, tô de boa, só vou ali e já volto. Aí tu passa reto. Porque se tu se senta, vai que eles estão falando mal de alguém. O cristão não deve falar mal das pessoas. Então, se eu me sentei na roda deles, automaticamente eu estou concordando com o que eles falam. E aí eu tenho que fazer o quê? E isso vai acabar fazendo com que eu caia na tentação de pecar, de falar mal de alguém, de fazer uma fofoca, de mentir, de ser, enfim, de cometer um pecado que fere a Deus e fere o princípio do meu reino. E aí eu faço o quê? Não sento. O discípulo, ele não senta na roda dos escarnecedores. Beleza? Outra coisa, terceira, suporta e resiste. Olha só que legal esse texto. Então, Jesus foi levado pelo Espírito, e esse Espírito com E maiúsculo aí que está na Bíblia, significa que é o Espírito Santo de Deus. Foi Deus que levou Jesus, tá? Aonde? Ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Não, peraí, Taveira, peraí que agora tu bugou a minha mente. Tu falou que eu não posso batalhar com a tentação. A tentação, ela é batata que se eu chegar nela ali e trocar uma resenha com ela, eu vou cair. Agora tu está falando que o Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Como assim? Quer dizer então que Jesus caiu nisso? Não. Jesus não caiu. E esse é o grande mistério, porque Jesus, ele foi o exemplo para nos ensinar que existe uma possibilidade e uma única possibilidade de a gente escapar ileso das tentações. Beleza? Existe uma. E essa possibilidade é o que Jesus ensina, que é o que eu falei lá no comecinho, que eu preciso me apegar a Ele, eu preciso olhar para Ele. Se eu olhar para a tentação, eu vou cair e vou me machucar. Mas então o que significa que o Espírito Santo levou para o deserto? Muitas vezes, galera, Deus nos expõe a dificuldades para sermos avaliados. Sabia? Que Deus também nos avalia, Ele nos prova, e isso se chama provação. Existe uma diferença entre provação e tentação. Presta atenção aqui, foca, para tudo e olha para mim. Eu não coloquei nos slides porque eu quero falar sobre isso. Provação é uma coisa que Deus usa para nos aprovar. Por exemplo, o exemplo de Jó. Quando Deus fala, olha, tá vendo meu servo Jó? Esse cara é bom, esse cara é fiel. Esse cara é obediente, ele é temente. Deus permite que Jó passe por dificuldades e prova o caráter dele. Lembra que eu falei aqui de Abraão, que Abraão vai lá matar o filho dele, Isaque? Como prova, Deus fala, Abraão, me dá teu filho aí. E aí Abraão vai lá e sacrifica o filho. Aí Deus, quando ele vai sacrificar, Deus fala, não, Abraão, eu já sei que tu é fiel. Eu já sei que tu é um cara que eu posso contar. Deus prova a nossa fidelidade, mas Ele não prova para nos derrubar. Ele prova para nos aprovar. A aprovação Deus usa para que a gente cresça. Beleza? A tentação é uma ferramenta do diabo, velho. O diabo, ele usa a tentação para nos derrubar. Deus usa a provação para... Pensa nisso. Provação, aprovar. Tentação, derrubar. Provação, aprovar. Tentação, derrubar. Deus usa essas duas ferramentas para
o diabo usa a tentação para nos destruir e Deus usa a aprovação para nos aprovar. Porém, a gente precisa saber também que Deus permite que a gente seja tentado. E aí, o que a gente vai fazer como discípulo? Não cair na tentação. Ah, tá vendo? Como é que está falando tão fácil? Simples, eu preciso olhar para Jesus. Olha só esse texto aqui, que loucura. Não sobreveio, presta atenção agora, não sobreveio a vocês, anota esse versículo, porque na minha adolescência, eu usei muito esse versículo para escapar das minhas tentações. Tenho certeza que a maioria dos nossos líderes aqui já usaram esse versículo também. Porque, não, cara, toda vez, a partir de hoje, que você se deparar com uma tentação, você vai lembrar desse versículo. E ele fala assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse o quê? Comum aos homens. Tá? E Deus é fiel, Ele, Deus, não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo, Deus, providenciará um escape para que vocês possam suportar. Olha que loucura, velho. Primeiro, a tentação que você sofre é comum aos homens. Porque muitas vezes eu atendo aquele adolescente que se acha o adolescente mais especial da face da terra e fala, Taveira, a luta que eu estou passando, ninguém passa, velho. Ninguém nunca passou. Aí eu já encosto na cadeira e falo, conta aí. Cara, está acontecendo isso e aquilo na minha vida. Eu falo, lê esse versículo comigo aqui. Comum aos homens. Sabe o que significa, ô besta? Que todo mundo já passou por uma situação assim, ou até pior que a sua. Então você não está vivendo algo que não tem como resistir. Porque aí o argumento dele é, cara, não tive o que fazer. Foi algo muito diferente, foi algo que eu nunca vi na vida. Mentira. Alguém já passou por uma tentação, por uma luta semelhante. Isso está na Bíblia, velho. E eu prefiro acreditar na Bíblia do que acreditar em você com todo o respeito e amor e carinho que eu tenho por cada um de vocês. Agora, a Bíblia, velho, falou isso. E olha só o que ela fala depois. Que Deus, além de tudo, mesmo que fosse uma parada assim que não existisse na face da terra, que nunca nenhum homem passou por essa tentação, nenhuma mulher, nenhuma na história da humanidade, desse país, desse planeta, ninguém viveu isso. Deus fala assim, o texto fala que Deus, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Sabe o que significa isso? Que todas as vezes que você cai numa tentação é porque você quis. Todas as vezes que eu sou tentado e que eu caio, que eu tropeço e que eu erro, foi porque eu quis, velho. Lembra que eu já falei aqui sobre Assuma os Seus BOs? Acho que foi no semana passada ou foi na outra semana? Está lá no YouTube. O que significa isso? Reconheça, velho. Reconheça que você fez uma cagada e pisou feio na bola. Agora, não queira dizer que isso era tipo, Taveira, desculpa, mas eu não tive como resistir. Ele era muito lindo. Não, velho. Porque Deus, mesmo sendo o diabo te tentando, Deus não... Presta atenção na palavra, aqui eu estou falando de tentação. Não estou falando de provação. Provação a gente vai falar sobre isso em um outro momento na caminhada aqui na Life. Agora, sobre tentação, Deus ainda está de olho sobre as tentações que acontecem na nossa vida. Então, Deus sabe o que o diabo está tentando e Deus fala assim, diabo, Taveira, nessa área você não pode tentar, porque ele não consegue resistir a isso. Então, você não vai tentar ele, eu não te autorizo a tentar ele nessa área. Agora, nessa área que você pode tentar. Deus permite que isso aconteça, porque Ele sabe que a gente tem como resistir. A gente tem como resistir. Aí tu fala, caraca, Taveira, então beleza. Então aquilo que tu falou no começo é mentira. Porque se a gente tem como resistir, e por que eu não encaro essa tentação então? Por que eu não dou com os dois pés nela? Porque olha só o restante do versículo. Quando forem tentados, quem providenciará a vitória? A gente? Não. Deus, presta atenção no versículo, velho. O texto fala, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Cara, pensa comigo, imagina a cena, você está andando num corredor, tipo assim, só tem esse corredor, você, as paredes e o corredor. E lá na frente aparece a sua pior tentação, e cada um de nós sabe quais são as nossas piores tentações. E aí tu fala, cara, eu tenho que seguir, a tentação está de frente para mim, eu vou acabar pecando, vou acabar caindo, vou acabar tropeçando. Seja fofoca, seja mentira, seja sexualidade, seja, sei lá, mano, orgulho, seja soberba. Você sabe o que faz você tropeçar. E aí, do nada, no meio da parede, bum, Deus abre uma porta e fala, desvio, um escape.
para você fugir, para você desviar dessa tentação. E aí o crente, o discípulo, ele faz o quê? Ele entra no desvio, ele entra no escape. Porque Deus sabe que você pode suportar, mas não é passando por ela, é desviando dela pelo escape que Deus dá, pelo desvio, pela saída que Deus dá. Então, cara, deixa eu te falar uma coisa muito séria. Não é pela tentação que você passa, é pela ação de Jesus na sua vida que você desvia. Eu não escrevi essa frase, não sei se eu vou conseguir repetir. Não é pela tentação que você passa, é pela ação de Jesus que você desvia. Beleza? É isso que faz você vencer as tentações, desviando delas pela ação de Jesus. Deus, ele não te abandona. Você só precisa não tirar os olhos dele. Deus não te abandona. Você só precisa não tirar os olhos dele, beleza? O que significa isso? Que todas as vezes que a gente erra, todas as vezes que a gente falha, todas as vezes que você falha, todas as vezes que você peca, é porque você tirou os olhos de Jesus. Foi porque você tirou os olhos dele. Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, 11. Fala, guardei a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. O que significa isso, pastor? Que eu não posso ficar olhando para o pecado. Existem muitos pecados. Existem muitas mentiras. Existem muitas coisas que nos seduzem. Existem muitas coisas que querem fazer a gente ficar longe de Deus, cara. Agora só existe uma coisa que faz a gente se aproximar dele, que é o quê? A palavra. E quando eu guardo a palavra no meu coração, eu não peco. Quando eu peco, é porque faltou palavra no meu coração. Então lembre-se, Deus sempre está contigo no meio das tuas lutas e dificuldades. Quando você erra, quando você tropeça, é porque você não olhou para ele. Quer ver o exemplo mais claro disso? Pedrola. Conhece Pedrola? Famoso discípulo de Jesus, falador, tal, se achava o cara. Os moleques estão lá no barco, os discípulos estão lá no barco. Jesus aparece na praia, andando sobre o mar, vindo em direção ao barco. Os caras não se lembravam que era Jesus. Os malucos começam a berrar assim, é um fantasma, tá louco, desliga esse filme aí, para com isso, coisa do demônio. Aí Jesus fala, ô seus bestas, sou eu, relaxa, pô, tô indo aí, calma, segura aí. E aí o Pedro olha assim e fala, Jesus, cara, Jesus, se é tu mesmo, deixa eu andar então nas águas também, eu quero ver como é que é esse negócio, deve ser da hora, a gente sempre afunda. Aí Jesus fala, bora, vem aí. Aí Pedro pisa fora do barco, mete um pezinho, mete outro pezinho e continua olhando para Jesus assim, e vai andando. De repente, velho, Pedro olha e vê que está ventando muito. Pedro olha e vê que o mar está muitas ondas. Está escuro, ele não sabe o que acontece. E aí, quando Pedro desvia o olhar de Jesus, a Bíblia fala que Pedro começa a afundar. Aí Jesus corre na água, pega na mão do Pedro, tira o Pedro, joga para dentro do barco e fala, ei, Pedrão, hein, velho? Custava continuar olhando para mim? Teve que olhar para as outras coisas, teve que desviar o foco. Quando você não olha para Jesus, você começa a reparar nas ondas, a reparar no vento, e aí você começa a afundar. Porque a coisa mais importante que a gente precisa olhar para não cair em tentação é para Jesus. Beleza? Isso entrou na mente de vocês, galera? Vocês entenderam isso? É fundamental que a gente entenda isso. E a quarta coisa, um discípulo de verdade, ele pede livramento do mal. Ele pede livramento do mal. Olha só o que esse texto fala, o que Paulo fala nesse texto, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18. Na oração, Jesus fala, livra-nos do mal. E aí aqui, Paulo fala assim, o Senhor, Deus, no caso, Jesus, me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. O Senhor Jesus me livrará de toda obra maligna. Por que me livrará de toda obra maligna? Porque o diabo sabe que os seus discípulos estão na linha de frente. E os discípulos na linha de frente, eles são alvos fáceis. E o discípulo verdadeiro, ele sabe disso.
E o que o discípulo verdadeiro faz? Ele ora, ele sabe que ele é avisado pelo inimigo para ser derrubado, e por isso ele pede livramento. Imagina que, vamos pensar, eu vi um filme sobre isso esses dias, bem antigo, não vou nem falar do filme porque senão eu vou lembrar mesmo, O Patriota, Mel Gibson, né? Mas eu não vou nem falar desse filme aqui, mas em resumo, era uma guerra. E na guerra existem os soldados, que são o 01, 02, 03, não tem nem nome. 01, 02, 03, por quê? Porque eles vão ser os primeiros caras que vão morrer na batalha, certo? Aí tem os oficiais e tal, e tem os generais das guerras, que são os caras que têm as estratégias, que ajudam na batalha, mas que pensam a batalha, falam, olha, a nossa estratégia vai ser essa, vai ser aquela, a gente vai destruir aqui e tal. E aí, os melhores generais, os melhores oficiais, os caras mais inteligentes e mais bem preparados para a guerra, eles são os alvos do adversário. Porque se o exército conseguir destruir o capitão, o general, o oficial daquele exército inimigo, os soldados, coitados, não vão saber o que fazer. Porque eles não foram preparados para liderar a batalha, eles foram preparados para batalhar. O que isso significa? Que o discípulo, ele é alguém que foi preparado por Jesus para viver uma vida santa, para viver uma vida separada, para honrar a Deus, para fazer o reino, viver esse mundo, para trazer o reino para esse mundo, para santificar esse mundo, para evangelizar as pessoas, para falar do amor de Jesus para as pessoas. E aí o diabo olha e fala, quem que eu vou atacar? Eu vou atacar qualquer pessoa? Vou atacar aquele adolescente que nem conhece Jesus? Não, eu vou atacar quem? Eu vou atacar o discípulo, velho. Porque se eu chegar no discípulo, eu derrubo o cara nunca mais vai falar de Jesus para ninguém. E aí acabou. Minha missão, o diabo falando, né, gente, pelo amor de Deus. O diabo fala o quê? Minha missão está cumprida. Derrubei o cara, ele não fala mais de Jesus para ninguém, sucesso, vitória. Pena que ele não tem vitória, ele já perdeu, mas enfim, isso aí fica para outra conversa. O que o discípulo verdadeiro faz então? Ele sabe que ele é avisado, ele sabe que o diabo está vindo. Eu sei que o diabo me persegue. Você sabe que o diabo te persegue. O que você faz? Senhor, me livra do mal, me livra desse mundo, me livra das lutas, me livra das tentações, me livra das dificuldades, me ajuda a escapar e, se possível, ainda me livra, para que eu nem veja. O ideal é que eu não seja nem tentado. Por que, Taveira? Por que a gente precisa pedir livramento? Olha o que esse texto de 1 João 5, versículo 19 fala. Pois sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder de quem? Do maligno. Cara, posso te falar uma coisa? Tudo que existe nesse mundo está no poder do diabo, velho. Tudo. Infelizmente, tudo. Deus criou para que a gente desfrutasse, mas por causa do nosso pecado, o diabo se apoderou disso. E agora, tudo que acontece nesse mundo pertence a ele. E nós, por isso que a gente ora, venha o teu reino, porque nós somos cidadãos do céu agora. A nossa casa não é mais aqui. O que eu visto não importa. Quem eu sou para esse mundo não importa. As coisas que eu tenho não importam, porque quando eu morrer, velho, eu vou voltar para casa, para minha casa mesmo. O lugarzão da hora que Deus preparou lá, a mansão, 3 andares, de frente para um rio de Coca-Cola e a montanha de paçoca. É isso que eu já tenho pedido para Deus já, quando eu for. Eu viver nadando lá e comendo na montanha, bebendo do rio e comendo na montanha. Estou brincando, mas seria muito da hora se fosse. Né? Não sei, vai que... Porque, cara, a gente não vai precisar morrer mais. Então a Coca-Cola não vai fazer mais mal. E paçoca, mano, desculpa, quem não gosta de paçoca não sabe o que é vida. Beleza? Agora esse mundo é do diabo. Então presta atenção, você tem que orar pedindo para que Deus te livre das coisas desse mundo. Das lutas, das tragédias, das dificuldades, mas também das ações do diabo aqui nessa terra. Das ações do inimigo aqui nessa terra. Porque discípulos verdadeiros sabem que as armas nessa luta não são terrenas. O diabo pode mandar lá uma tentação para você e você fala, não, para essa tentação eu estou preparado, eu vou usar um óculos aqui que eu não consigo ver ela. Mano, tua mente vai pensar, porque as nossas armas não são terrenas. As nossas armas, elas são de outras formas. E aí a gente já tem um spoiler de como vai ser a próxima série, mas é baseada nesse texto. Diz assim, as nossas lutas, ou a nossa luta não é contra seres humanos. A minha luta, velho, não é contra os caras que não creem em Jesus.
Eu não tenho problema com quem não crê em Jesus. Eu não tenho problema com quem fala mal de mim a respeito de que esse cara aí é da igreja, olha lá, babacão. Eu não tenho problema, velho. Na moral, eu não tenho problema nenhum com essas pessoas, porque minha luta não é contra elas. O texto fala, mas contra os poderes, as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Existe um poder sobrenatural que os nossos olhos naturais não veem, mas ele existe. E são ações do diabo nesse mundo. Deus também age de forma sobrenatural. Existe uma batalha nas regiões celestiais, uma batalha espiritual da qual a gente não consegue ver. E a nossa luta não vai adiantar você pegar a pistola, pegar a metralhadora, pegar a espada, nada, porque nada disso vai vencer essa batalha. Discípulos verdadeiros sabem que se não nos armarmos da maneira correta, perderemos a batalha. E a maneira correta de você se armar para as lutas espirituais, para tentações do diabo na sua vida, no seu coração, é entregando ele para o Senhor Jesus e é pedindo para que ele não te deixe cair em tentação e para que ele te livre do mal. Amém? Algumas verdades. Primeira, evite as tentações. Não queira vencer elas. Você não vai conseguir vencer. Evita, mano. Foge das tentações. Viu que ela está aparecendo, já mete o pé, já mete a correria, já vaza, beleza? Depois, ser discípulo é ser o quê? Diferente. Seja diferente. Não seja igual a esse mundo. Não tenha os mesmos padrões que o padrão desse mundo. Depois, só suporta e resiste quem olha para Jesus. Não olha para o mar, olha para Jesus. Não olha para a tentação, velho, olha para Jesus. Depois, Deus nos dá uma oportunidade de escapar, sempre. Não venha com esse papo de que você caiu na tentação porque foi algo impossível de escapar, porque Deus sempre te dá uma oportunidade de escapar. Nunca esqueça disso. Quando você estiver prestes a pecar, saiba que Deus te dá uma oportunidade de escapar. E a última coisa, não se engane. O mal existe. O mal existe. E esse mal que eu estou falando não é o mal que o bandido faz com a pessoa, não é o mal que o político faz com a gente, é um mal espiritual muito pior. Muito pior. Que a gente pode sofrer todas as dores e dificuldades nesse mundo, mas se esse mal espiritual atingir nossa vida com Deus, acabou. Acabou, a gente está perdido. Por isso, nunca se esqueça de orar. Livra-me do mal. Amém? Aqui está o QR Code para vocês. Quem tiver alguma pergunta, quiser depois mandar nas redes sociais, pode ler com o seu celular. Fica de pé aí no seu lugar, eu quero orar contigo. Pessoal no YouTube, muito obrigado. Você que está assistindo aí, Deus te abençoe, cara. Livre-se do mal, ore e siga a tua vida aí com Jesus. É nóis, estamos juntos, valeu.